Fala galerinha, aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. E aí, família, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Começando aqui mais um episódio do podcast Fui na Terapia. Já deixando os nossos recados rápidos. Nos siga aí na plataforma que você está escutando, tá? Dá uma seguir aí, nos acompanhe. Fique aqui atento. Toda semana a gente posta um episódio novo. Alguns episódios com convidados, outros só eu meio que fazendo meus devaneios aqui sobre os assuntos que eu trato em terapia e aprendizados. Tá? Então não deixe de seguir a gente, compartilhe os episódios. Caso você se identifique em algum ponto, em alguma pauta, compartilhe com uma pessoa que você acha que seria interessante escutar também, tá? Então compartilhe, comente também o que você achar nos episódios. Troque ideia comigo caso você tenha esse contato comigo, mande lá direct. Nos siga no Instagram, @fuiterapia, tá? O Instagram desse podcast. @GeanAnjos, que é o meu Instagram pessoal, tá? Nos siga lá, também nos acompanhe. No @fuiterapia eu tenho postado alguns videozinhos, inclusive o episódio de hoje é muito por conta do último vídeo que eu acabei postando antes dessa gravação. Eu vou falar um pouco mais sobre, mas nos siga lá, nos acompanhe, vamos trocar ideia, vamos crescer juntos aí mentalmente, né? Ter essa mente um pouco mais trabalhada. E é isso, tá? Qualquer coisa é só dar o grito, que é nóis. Seguinte, hoje o assunto, né, desse episódio é sobre comunicação, é sobre conversar, né? Eu entendo que, inclusive eu trouxe no nome do episódio, né? A gente não sabe conversar. E eu entendo que a comunicação, na maioria das vezes, perante as minhas vivências, né, no meu dia a dia, uma opinião pessoal, a comunicação é uma das coisas mais difíceis aí que a gente tem que trabalhar, né, no dia a dia para a gente conseguir ter um pouco mais de assertividade. E eu separei esse episódio aqui em 3 tópicos, basicamente, e eu vou falar por eles, né? Vou começar por cada um deles. Esse episódio, né, ele nasceu muito por conta do último vídeo que eu postei no Instagram. Se você não viu, dá uma olhada lá, que é sobre, né, uma notícia que eu vi no portal sobre uma vendedora de loja, que uma pessoa estava querendo comprar um iPhone e a pessoa aparentemente estava mais preocupada, né, em querer ser validada do que passar a informação de forma objetiva. E eu trouxe um pouco sobre esse ponto de escuta, de comunicação, no vídeo, e pensando mais sobre isso, eu lembrei assim, mano, eu acho que eu nunca falei sobre comunicação, né, de forma bem específica, né, de forma bem objetiva, e eu acho que seria interessante eu falar sobre, até pensando sobre as minhas vivências, sobre, né, a terapia em si também, e é uma das coisas também que eu penso muito hoje, né, quando eu digo que eu preciso pensar na melhoria de alguns pontos, a comunicação é uma delas, né? E eu já falei isso também em algum momento aqui no podcast. E hoje eu vou destrinchar um pouco sobre isso. Então eu vou destrinchar esse episódio basicamente em 3 tópicos. Por quê? Eu vou falar um pouco sobre a questão da comunicação empática, sobre a comunicação quando tem algo que nos incomoda, a gente precisa falar aquilo, ou quer falar aquilo. E o último ponto, que é sobre uma conclusão de que comunicar às vezes não é garantir o entendimento, né, do outro. E eu vou destrinchar também um pouco mais sobre isso. Então vamos para o primeiro ponto, sobre a comunicação empática, né? Trazendo para as minhas vivências, obviamente, esse podcast é um pouco egóico, então eu acabo falando um pouco mais sobre mim, né? Até porque essa é a intenção, eu não sou formado na área, enfim. Trazendo então para as minhas vivências, né, a comunicação empática, ou seja, a escuta, né, que é uma forma também da gente se comunicar de certo modo, modéstia à parte, sempre foi um pouco mais fácil para mim, né, inclusive quando eu era mais novo, ali no fim da adolescência, jovenzinho, algumas pessoas me chamavam até de conselheiro, algumas amizades me chamavam até de conselheiro, porque eu conseguia trazer um pouco esse poder da escuta, assim, bem ativa, né? E ainda assim dava conselhos sobre a situação, né, e tudo mais, o que eu achava, o que deveria ser feito e tudo mais. Então algumas pessoas até me chamavam de conselheiro. Então a comunicação empática, ela acabou sendo um pouco mais fácil para mim, mesmo que também seja um desafio, né? Mas é importante eu falar aqui que às vezes ainda eu me pego trazendo alguns pontos, né,
quando alguma pessoa tá falando alguma coisa comigo, que depois eu penso assim, mano, eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais empático, ou então, tipo assim, eu acho que eu não precisaria ter falado aquilo, né, naquele caso, né? E dos pontos assim mais importantes da comunicação empática é que, né, escutar, ouvir, não é simplesmente você, tipo, querer, parece que você tá querendo esperar a sua vez de falar, sabe? Eu acho, é bem comum isso acontecer. Quando eu tô falando alguma coisa sobre a minha vida com alguém, e dependendo da pessoa, obviamente, parece que a pessoa tá só esperando ela, né, eu terminar de falar pra ela dar um ponto sobre uma opinião dela, sobre algum acontecimento da vida dela. E isso não é eu considero, tá? Não é uma comunicação não tão empática assim, né? Por exemplo, eu recentemente eu tava conversando com uma amiga, ela tava falando algumas coisas da vida dela e tudo mais, e eu me peguei pensando, tipo assim, comigo também aconteceu isso, né? Tipo assim, eu também e tal, não sei o que, tipo, trazendo um pouco pra mim, sabe? Em alguns pontos, né? E depois da conversa eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, mano, eu acho que nem não precisava de eu trazer isso, sabe? E para mim é claro quando a gente traz essas falas, é claro como a pessoa, tipo assim, até muda um pouco a feição do que tá falando, sabe? Tipo assim, ela acaba trazendo uma feição até diferente de como ela tava antes, quando a gente começa a trazer essas coisas pra gente, né? E isso eu conto Deus sendo na escuta, mas eu também percebo isso quando eu tô contando e a outra pessoa tá me escutando, sabe? E é um tipo de coisa que eu considero assim que eu acho que é necessário dar uma pensada e falar sobre, né? Então, a comunicação empática, né, ela parte um pouco, para mim, dessa questão da escuta e também um pouco da empatia do que está sendo falado, né? Por exemplo, enquanto uma pessoa tá falando, né? Quando ela tá falando, é interessante que eu consiga escutar, mas além disso, tentar mostrar uma certa compreensão, sabe? Tipo assim, não tentar parece que fica forçado, mas é interessante que eu consiga compreender o que ela tá falando. Então, isso é uma escuta ativa, né? E quando eu compreendo e complemento com algo sobre a situação, sobre ela, depois de eu demonstrar a compreensão, eu também mostro uma certa empatia, porque eu tô querendo tentar ajudar ela ali de alguma forma, tô querendo trazer alguns pontos, tô querendo aconselhar de alguma forma de acordo com o que ela tá sendo contada, e não trazendo, né, para as coisas próprias, né, tipo, para o nosso individualismo, para a nossa vida, né? Então é interessante que eu consiga trazer um pouco também esse poder de escuta e essa comunicação também um pouco mais empática, né? Mas, além disso, também, uma coisa que eu comecei a perceber, assim, de acordo também com algumas vivências, é que talvez escutar alguém, né, não significa que eu preciso ter uma resposta também, né? Às vezes a gente não tem resposta, né? Na verdade, talvez pode ser até na maioria das vezes. Às vezes eu não preciso resolver ou aconselhar, igual eu falei aqui agora, tipo, principalmente contar história parecida ou trazer esses pontos pra gente, né? Mas às vezes eu só preciso deixar a pessoa terminar de falar, mano. Talvez a pessoa só queira terminar de falar, assim, sobre o que tá acontecendo, né? E isso é uma forma também da gente mostrar uma certa empatia, né? E eu queria trazer uma questão, assim, para esse primeiro tópico, que é o seguinte. Quando alguém, né, me conta um problema ou te conta um problema, é interessante a gente pensar, eu tô tentando entender o que ela sente ou tentando mostrar que eu entendo? Parece, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Muda completamente um pouco o rumo da conversa, tá? E é uma coisa que eu tenho pensado e fica essa pergunta aí para você pensar, né, no seu dia a dia, na sua vida. Beleza? Então, primeiro tópico aí sobre comunicação empática. Agora eu vou para o segundo tópico, que é comunicar quando algo nos incomoda, né? Quando algo me incomoda, quando algo te incomoda, fazer essa comunicação. Isso é um ponto que eu tô trabalhando bastante, né? Já tem um tempo que eu tô trabalhando, eu tenho muita dificuldade, hoje nem tão muito assim hoje, mas eu tenho uma certa dificuldade de falar coisas que me incomodam, tá? E eu vou falar aí, vou destrinchar agora esse caminho, né, desse pensamento, que é o seguinte. Eu tenho muita dificuldade de falar coisas que me incomodam, porque eu acho que a pessoa
Toda vez que eu penso em falar, eu acabo até ficando nervoso, nervoso no sentido de, tipo, ansioso. Eu fico pensando em mil coisas no que pode acontecer, porque eu sempre acho que quando eu vou falar alguma coisa, a devolutiva vai ser sempre uma coisa que eu não espero, sabe? Tipo assim, porque quando eu falo algo que me incomoda, eu espero que, de certa forma, eu seja acolhido, né? Tipo assim, é um espero. Aí eu sei que às vezes isso não vai acontecer, né? Eu espero. Mas quando a devolutiva é totalmente o contrário, e às vezes até bem o contrário, né? Um outro oposto, às vezes até, até tem uma devolutiva do tipo mais agressiva, né? Isso me pega um pouco e eu acabo entrando um pouco mais nesse, né, nesse casulo, assim, sabe? Então, eu sempre acho que quando eu quero falar algo, a devolutiva não vai ser legal, sabe? E é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, porque eu não posso simplesmente guardar algo. Aí, ó, desde se você é ouvinte, desde dos episódios iniciais, você vai entender o que eu vou falar agora. Eu não posso guardar algo e simplesmente fingir normalidade para as coisas, porque se me incomoda, é necessário que eu consiga falar aquilo, né? É necessário que. E eu espero também que a pessoa tenha uma certa abertura, mesmo que a pessoa não concorde com aquilo, também vou falar sobre isso daqui a pouco. É interessante que a pessoa tenha uma certa poder de escuta, que é exatamente sobre o primeiro tópico, né? E muitas das vezes também, essa linha de pensamento de ter dificuldade de falar algo que nos incomoda, vai um pouco mais além. Porque às vezes a gente eleva um pouco esses pensamentos e começa a ficar pensando do tipo, a pessoa deveria perceber que tal situação eu não gostei. Tipo assim, aí é muito comum também, tem muitos memes sobre isso na internet, né? Do tipo assim, se eu tiver que pedir, pede o sentido, tá ligado? Tipo assim, a gente começa a trabalhar esse pensamento quando não é falado, a gente começa a trabalhar isso de uma forma muito mais agressiva, tipo assim, a gente começa a pensar em coisas do tipo, putz, eu não deveria ter que explicar sobre isso, tá ligado? Tipo assim, eu acho que deveria sim, né? É uma coisa que a gente fica meio perdido no meio do caminho. Então, falar algo que nos incomoda vai além também de querer falar atacando sobre a situação, né? É falar. A gente precisa falar sobre o que incomoda, o que que tá acontecendo, qual que é a sensação que a gente tá tendo sobre aquilo. E isso eu tenho muita dificuldade. E tem outra coisa também que eleva um pouco mais em cima desses pensamentos, que é a gente começa a responsabilizar a outra pessoa por não ter cumprido algo que eu não falei. Olha só que loucura isso, velho. E eu acho isso, eu acho que isso é bem comum, tá? Aí, de novo, pelas minhas vivências, pelo que eu já vi, pelo que me falam, isso é bem comum. A gente começa a viajar tanto, viajar tanto, viajar tanto na situação, sem falar sobre isso com a pessoa, que às vezes a gente começa a criar bode daquilo, né? A criar ranço daquilo, e daí começa a responsabilizar a outra pessoa por uma coisa que eu nem falei com ela, tá ligado? Olha que loucura. Já aconteceu comigo, deu com outra pessoa, já aconteceu da outra pessoa, né? De uma outra pessoa aleatória para comigo. Então, isso é muita loucura, né? A gente precisa processar um pouco mais esses pensamentos para que as coisas não saiam do controle, né? E trazendo também um pouco para uma questão aqui reflexiva, que é o seguinte: quantas brigas são sobre algo que aconteceu e quantas são sobre algo que eu esperava que a pessoa soubesse sem eu precisar falar, tá ligado? É uma coisa que a gente deve pensar bastante. Eu tô tentando pensar mais sobre, né? Comunicação, essas formas de comunicar, falar sobre algo que me incomoda é uma coisa que precisa ser falado, né? E homem, né, no geral, tem um pouco mais de dificuldade de falar algo que nos incomoda, que nos chateia, de demonstrar os sentimentos perante aquilo, né? Então, eu sei que é geral, mas é bem comum um homem, às vezes, ter esse negócio de querer ser durão, de querer ser firme e tudo mais, e não falar. Então, é importante que a gente consiga comunicar quando as coisas não tão legais ou tem algo que está nos incomodando, né? E uma outra camada aqui, que tem um pouco sobre o episódio dos porquês que eu postei recentemente, que é por que às vezes é tão difícil falar, velho? Por que às vezes é tão difícil falar? Por que a gente fica remoendo tanto sobre isso? E eu acho que comunicar, né, um chateio ou um incômodo
também significa se expor. E a exposição, igual eu falei aqui agora, né? Demonstrar esses sentimentos, demonstrar essa exposição, além do medo de ter essa devolutiva ruim, é difícil, né? A gente tá se expondo, né? E se expor é difícil. E é um processo, é um processinho aí que a gente precisa passar por ele. Então, para finalizar esse tópico, eu vou trazer aqui alguns exemplos no seguinte, tipo, muito mais fácil seria se a gente conseguisse falar, tipo, quando você fez aquilo, eu fiquei chateado, né? Quando eu queria que você tivesse feito aquilo, né? Tipo assim, você não fez, fiquei chateado. Tipo, eu fiquei com ciúmes, isso aqui não foi tão legal. Isso aqui me deixou inseguro, tá ligado? Tipo assim, a pessoa X foi assim, assim, assado. Eu vou trazer um exemplo da minha vida aqui agora, nesse ponto aqui. Que eu não tava pensando em trazer, mas eu vou trazer sem expor muitas pessoas. No relacionamento que eu tive, teve uma situação que a gente tava no aniversário e eu senti uma pessoa, né, X, que tava muito estranha com essa minha namorada até então. E aquilo ali eu fiquei incomodado, tipo assim, mas eu não falei nada, fiquei na festa de boa, curtindo, tranquilo. Aquilo me deixou bem incomodado, né, fiquei ali meio estranho, com um certo ciúmes, talvez, e até me deixou até um pouco inseguro também, sabe? Aí saindo de lá a gente foi comer, eu e ela, a gente foi comer, e eu citei pra ela, eu falei, velho, você não acha que fulano não tava demais, não? Eu fiquei meio chateado com a situação, tipo assim, eu fiquei meio incomodado, assim, com o que tava sendo, né, com o que eu vi e tudo mais, e ela ficou extremamente ofendida por eu ter falado aquilo, tá ligado? Tipo assim, ela pode achar exagero, ela pode não concordar comigo e tá tudo certo. Isso não é sobre isso, né? Mas ela trouxe um devolutivo assim que foi tipo, nossa, mas eu não posso nem ter amigo e tal, que você. Foi a primeira vez que eu falei isso, né? E eu nem sou essa pessoa assim, tá ligado? Então, eu fiquei bem pai assim nessa situação. Tipo, eu trouxe uma situação que me incomodou e eu juro que eu falei de boaça. A gente tava comendo e tal, e a devolutiva não foi tão legal. Nesse caso, foi a devolutiva da pessoa para comigo, né? Eu trouxe a situação e aquilo me deu até um certo bloqueio depois, que eu falei assim, mano, né? Eu já tô tentando já sair um pouco dessa linha, desse pensamento, da dificuldade de comunicar. Quando eu trago um negócio não é tão bem recebido, aí complicou, né? Aí complica um pouco. Mas é isso, eu acho que nesses casos, né, eu acho que eu aprendi que nesse caso a gente até deve insistir um pouco, né, e não se retrair, porque aí nesse caso, mesmo que a devolutiva não foi tão boa, eu não poderia ter me retraído, eu acho que eu poderia ter insistido mais ainda, mesmo que aquilo fosse gerar uma certa discussão, né. Mas enfim, que inclusive tem até um pouco sobre o terceiro tópico, né? Sobre o terceiro tópico. Aí, um último tópico aqui, só pra gente só pra gente ter um exercício de comparação aqui, que é o seguinte. Porque eu acho que, né, o ideal, né, o assertivo seria tipo, eu fiquei chateado porque, né, aquilo ali me incomodou, aquela situação ali não foi tão legal e tudo mais. Seria o ideal. E o contrário disso, né, pra mim seria tipo assim, você vai ficar de gracinha com aquela pessoa mesmo? Tipo assim, já trazendo uma certa agressividade pra fala, né? A primeira frase, né, que eu falei, ela traz alguma coisa sobre mim. Tipo assim, eu fiquei chateado, né? A segunda já coloca a outra pessoa basicamente na justiça, no banco de réus, tá ligado? Ó, na segunda pessoa já é tipo a julgada, sabe? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre essas formas de se comunicar quando algo tá nos incomodando, né? E se você, assim como eu, tem dificuldade de expor isso, é interessante que a gente consiga fazer isso aos poucos, que seja com familiar, que seja com amizade, né? Com amizade é muito importante, inclusive, que seja também no relacionamento logo em seguida. Fechou? E um último e terceiro tópico aqui, que é basicamente uma conclusão, que por mais que a gente tenta se comunicar da melhor forma possível, da forma mais assertiva possível, é que comunicar não é garantia que o outro vai entender, infelizmente, tá? A gente não, eu acho, tá? Que a gente não pode pensar do tipo, se eu me comunicar direito, a pessoa vai entender com certeza. E isso é uma coisa que minha psicóloga fala sempre, porque às vezes eu me pego pensando muito no ideal, no que eu penso no que é o ideal, sabe? Que tipo, se eu comunicar assertivo, a gente vai ter uma conversa tranquila, as coisas vão fluir bem tranquilo, sem precisar ter estresse e tudo mais. E, mano, não, tá? Não mesmo. E é uma coisa que minha psicóloga fala bastante comigo.
Que é, Jean, não tem como a gente pensar que as coisas sempre vão ser mil maravilhas, que as coisas vão ser sempre de forma assertiva. Vai ter discussão sim, né? Vai ter uma briguinha ou outra ali, vai ter uma coisa que vai nos deixar um pouco mais triste, mais reflexivo, até porque relacionamento no geral é isso, o social é isso, né? Então, me comunicar direito não é sinônimo de que a pessoa vai entender totalmente, sabe? Não necessariamente. É interessante que isso acontecesse? Maravilha, seria top demais. Você pode escolher as melhores palavras possível, você pode tentar não atacar, explicar seu sentimento, contextualizar da melhor maneira possível, e mesmo assim a pessoa pode interpretar de outras coisas e tudo mais, e a gente tem que saber lidar com isso. Comunicação não é sinal de controle, né? Comunicar não tem esse sinônimo de controle. De novo, a comunicação assertiva, né? Ela pode ir pelos melhores caminhos possíveis, pode ter uma conclusão melhor, pode ter uma conclusão massa, mas isso não é sinal de que, né, a pessoa vai entender o que as coisas vão ficar tudo, tudo nos conformes. Então, tipo, eu posso ser responsável pela clareza com que eu falo, né? Eu não consigo ser responsável pela forma com que aquilo vai chegar no outro. A gente não tem controle sobre isso. Também falei isso num vídeo meu lá no Instagram. No Instagram foi terapia sobre a questão de controle. E às vezes a pessoa entendeu perfeitamente, mas ainda assim, né? Eu acho que mesmo que a pessoa, né, possa não entender aquela forma com que você falou, possa não concluir do jeito que você pensou, tipo assim, a pessoa, ela pode entender perfeitamente, né, que você falou, ela só não concorda, né? Aí existe, né, a comunicação de devolutivo e tudo mais, que também é um ideal. E ainda assim tem uma diferença enorme ainda que é sobre né, entre aspas, você não me entendeu e você me entendeu, mas não pensa como eu, né? São duas coisas aí totalmente diferentes. Eu acabei falando mais nesse episódio sobre um pouco da relação, trazendo um pouco mais sobre uma ideia de relação amorosa, né? Mas isso encaixa muito no nosso dia a dia, no trabalho, família, amigos, né? Relação amorosa, obviamente. E, velho, no trabalho principalmente também, tá? No trabalho, principalmente se você trabalha aí num mundo corporativo, né? Se você lida com pessoas diariamente, a forma como a gente se comunica diz muito sobre a gente e diz muito também sobre como a gente tem esse entendimento de ser um pouco empático ou não, de conseguir tá com cenário, de conseguir trabalhar em cenários mais estressantes, né? Bem específicos e tudo mais. A gente precisa também se blindar com isso, né? Trazendo um pouco nesse entendimento aí de comunicação. E o assunto comunicação, velho, vai para muitos e muitos âmbitos, tá? No meu ponto de vista, não é à toa que existem aí profissionais na área de comunicação. Existe curso, né, de como se comunicar. Eu nunca fiz cursos de nada. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu sei é muito sobre as minhas vivências, sobre terapia, né? Sobre a minha terapia, sobre os aprendizados que eu tive. Mas existem aí muitos profissionais de comunicação e é uma área, assim, que eu vejo que tá bem em alta, no geral, tá? E é isso. Então, só para concluir, né? Talvez se comunicar melhor não seja aprender a falar melhor, né? Talvez seja aprender quando falar, como falar e talvez principalmente aprender a ouvir sem transformar tudo em você. E inclusive isso entra muito no âmbito também, outro âmbito que pode até ser um outro assunto de um outro episódio, que é a diferença entre sinceridade e falta de cuidado, tá? Então é um ponto aí importante. Talvez eu fale sobre isso depois. Fechou? Mas é isso, um episódio aí sobre comunicação. Quando eu fiz o roteiro desse episódio, eu gostei bastante do roteiro, porque eu consegui trazer um pouco das minhas vivências e também um pouco sobre um geral, né? Sobre um âmbito geral. E eu falei, não, esse episódio vai ser massa. E agora que eu tô finalizando de gravar ele aqui, gostei bastante do que eu falei. E você? Você gostou? Achou massa? Achou interessante? Comunicar tá bem alto hoje em dia, né? Comunicação no geral tá bem alta sobre a gente saber se comunicar e tudo mais. E eu espero que esse episódio tenha gerado um mínimo de gatilho, um mínimo de pensamento aí pra gente refletir sobre isso.
E de novo, compartilhe, né, o episódio com quem você acha que deve escutar. Se você achou interessante, troca ideia, né? Vamos melhorar essa comunicação em conjunto. Eu sei que é difícil se comunicar de forma assertiva, da melhor maneira possível. É muito difícil. Escuta também é muito difícil, velho. É muito difícil. Não é à toa que eu botei no título do episódio que a gente não sabe conversar. Muito também pensando nesse gatilho, né? Mas é isso. Compartilhe, troca ideia, deixe seu comentário aí, né? Escute os outros episódios. O último episódio foi um BPA bem massa e interessante. Vai ter mais um BPA aí, já tá marcado. Vai ter uma conversinha massa aí com uma pessoa massa também. E é isso, nos siga nas redes, @jeananjos, @foiterapia. Siga a gente aqui de novo, né? Falando de novo para seguir a gente no podcast aqui na plataforma que você esteja escutando. Nos siga no TikTok também, esqueci de falar o TikTok, @foiterapia. Estamos lá no TikTok também. Fechou? É isso, galera. Valeu demais. Valeu por ter escutado aí mais um episódio, tá? Continue nos acompanhando. E semana que vem nos veremos ou nos escutaremos de novo. Eu acho que é melhor, né? Semana que vem você me escutará de novo aí em um novo episódio. Tá bom? Valeu demais. Tamo junto e fui!